Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Madame PW. Então, mais uma vez trazendo um conteúdo do Meta PW. E que dessa vez eu vou trazer atualizações do meu WR, que vocês estão vendo, e comentar um pouquinho sobre como foi esses primeiros dias também no Meta PW. Lembrando que eu também vou trazer nesse vídeo também as skills de WR e comentar um pouquinho sobre elas, de como vai ser esse novo meta para o WR. Sei que tem WRs que jogam de uma maneira totalmente diferente, mas eu vou trazer para mim qual meta que eu vou implementar, pelo menos para o meu personagem aqui, né, baseado nessa minha experiência. E falando em experiência, para aqueles também que não me conhecem, eu sou ex-top 2 da LUG, ex que eu falo porque eu tenho que ver como é que eu tô no rank desse ano, agora de 2026, que o rank talvez ainda não tenha sido atualizado 100%. Mas ainda sou jogador da LUG. Vou trazer em breve na Twitch meus vídeos de PVP streamar, né? Tanto daqui do MetaPW quanto da LUG também, que eu ainda vou aos eventos de lá também, tá? Mas eu acho que eu ainda sou top 2, né? Não sei se é muita coisa, mas tudo bem. Então, comentando aqui sobre esse servidor, já foi lançado o 7R8 Up 2, assim como as armas, assim como a Gol também, que é para trazer uma equilibrada mais no PVP, para conseguir matar algumas classes como WB, que se tornam muito mais tanques. E eu fui o primeiro WR que conseguiu fechar o 7R8 UP2 junto com a arma. Eu fiz a arma o machado e muita gente me pergunta: por que você fez o machado? Não é melhor a espada? Pessoal, você tem que entender que algumas skills de espada elas se tornaram um pouco mais fortes, mas de machado elas já eram fortes, então você precisa. E claro, não tive muita sorte nas roletagens e acabou, né, meus itens para fazer os roletes tanto de arma quanto de 7, mas está aqui, tá? Para quem perguntar se eu vou utilizar essa arma de nível de def, eu não vou utilizar, para mim é frenesi e é dano bruto sim. Ah, isso é arma de def, qual vai ser? Minha arma de def é buraco negro na lança. Essa é minha arma de def. Tá? Eu não uso arma de nível de defesa. E que você vai morrer fácil? Não, tem algumas estratégiazinhas ali que a gente consegue fazer para tancar um pouco mais de dano também. Aí se vocês vão ver, ou se já viram também alguns vídeos anteriores, mas normalmente eu utilizo algumas peculiaridades. Tá? E falando um pouquinho sobre as skills 12 que também vieram aqui para o servidor, eu já adquiri algumas, né? Então, eu por enquanto, vocês podem observar aqui na minha barra, né? Eu já sou ainda tive uma mudança de cultivo nesses últimos dias. Então, eu tô sendo Evil, como vocês viram aqui. Então, tô jogando assim para facilitar o farm, mas tem algumas coisas que vão me fazer voltar a ser God, pelo menos por um determinado tempo, mas é principalmente voltada para o PVP, tá? PVP aqui, do jeito que está aqui o servidor, sem algumas mudanças que a gente precisa, eu vou preferir continuar sendo God, principalmente por spam das skills, tá? Temos aqui, que foi implementado, as passivas do primal, lembrando que a gente só consegue pegar, pelo menos, o Céu Arcano 10, né, o nosso máximo no momento, que traz um equilíbrio também, que não se torna tão roubado, e lembrando que a pureza, ela se torna, frio corrosivo presente na maré, ela se torna um off aqui, né, nesse momento. Então, a gente só consegue ser Arcano 10, então a gente só vai ter praticamente level 4 da Brisa Infinita, da Virtude Absoluta e da Cascata de Trovões, né? A Cascata de Trovões aumenta crítico, Virtude Absoluta aumenta defesa física e mágica, então não vai aumentar tanto assim, isso torna a classe tanque mais roubadas, e a Brisa Infinita que vai aumentar o dano de habilidade também, tá? Então, trazendo também as skills de WR, só para reforçar, nós temos o Salto Feroz, que eu já tenho ela adquirida, né? Que ela vai causar um dano de 400%, mais um 100% de dano de arma, que é a bonificação de Serível. Temos a Avalanche do Rio, que ainda tenho que aprender, que é 55% de paralisar o alvo, 140% de dano de arma, e a versão aqui, Evil, ela vai reduzir o cooldown em 1 segundo. Esmagador de exército, que ela é um dano em área, então ele tem um dano fixo ali praticamente, e que ele aumenta o alcance, então você consegue bater um pouco mais de longe. Golpe distante, a outra skill, então ela vai dar um dano de 150% de arma, né, usada com a lança, e ela vai gerar 20 de chi. Nós temos também o Dragão Nascente, que falta eu também aprender, em que ela vai causar 105%, né, de dano base. Sendo machado, ele vai dar o stun negro por 6 segundos. Sendo lanças, você consegue atingir ela, utilizar ela e atingir o seu oponente com a distância de até 20 metros, então você consegue fazer isso à distância, né? E usando lâminas e espadas, você consegue dar um dano de 300% e com um tempo de canalização um pouco menor e de conjuração um tempo menor também. A Perseguidora de Espíritos,
que é uma skill de espada, em que ela dá dano de 300% de arma, então ela tem uma evoluída, né? A skill base dela, ela dava só 80% de dano, agora dá dando 300% de dano, então aumenta bastante esse dano. E que a versão demoníaca, né, a versão evil, ela vai aumentar 60 do seu chi. As passivas de crítico não mudaram, né? Não evoluíram, algo do tipo, até porque não sofre evolução. Ainda tem esmagamento estelar e nascimento da coluna. Esmagamento estelar, ele vai dar um dano aqui de 100% de arma, né? E que vai diminuir a esquiva do oponente em 50%. E o nascimento da colina, que ele vai deixar os alvos mais lentos por 65, em 65%, mas vai dar um dano de 165% de dano de arma. Então, essas foram as skills Evil, mas eu vou comentar um pouquinho da God com vocês também. Lembrando que as passivas do primário se mantêm a mesma, né, independente do seu cultivo. E na God, o Salto Feroz ele vai regenerar 20 de Chi, né, com 300% de dano de arma. A Avalanche do Rio, ela vai causar 180% de dano de arma, além de ter a chance de paralisar o alvo, né, por 3 segundos. Nós teremos também o Esmagador de Exércitos, que ele vai causar um dano adicional de 1825, então ele dá muito mais dano na versão God. O Golpe Distante, em que ele vai causar mais 60% de dano de arma e um dano fixo adicional também, então dá muito mais dano. O Dragão Nascente, a peculiaridade é que ele tem uma probabilidade de não consumir Chi, e essa probabilidade é 35%. Os demais atributos da skill não vão mudar. Perseguidora de Espíritos, ele vai reduzir o tempo de canalização em 0,2 segundos, então você vai conseguir castar a skill muito mais rápido. E nós temos também nosso Esmagamento Estelar, em que ele consegue interromper a congelação do alvo, então é muito bom contra a classe mágica, né, que às vezes está congelando uma habilidade, você consegue utilizar ela para cancelar, além de ter um dano muito bom. Essa skill na Lug runada a gente usa bastante, inclusive, para dar um dano absurdo no oponente, mas claro, favorecendo aí o uso da runa. E o Nascimento da Colina, ela vai aumentar a taxa de crítico em 10 segundos, durante 10 segundos em 20%. Então, se torna uma skill bem satisfatória para nós, tá? Então, quando eu virar God aqui no PVP, eu vou comentar com vocês do porquê, explicar, eu não vou explicar nesse vídeo do porquê eu ainda vou permanecer, mas lembrando que eu só vou utilizar ele para PVP, então, até lá, vou estar evil, caso não tenha algumas mudanças no servidor, então vou ter que permanecer farmando evil, mas depois eu vou virar God. Se as alterações que eu estou querendo que aconteça vierem, aí eu vou começar a mostrar para vocês meu WR Evil, né? Lembrando que eu não trago meu WR da Lug aqui nesse canal, tem um outro canal. Mas, aqui eu tô jogando dessa maneira. Então, meu set aqui, só para mostrar para vocês. No peito tem 2 ADDs de força, dei uma sortezinha nela, digamos assim. Na calça, força 6 ali, recuperação esquiva, não tá muito legal. A bota aqui, destreza, esquiva, HP. E na bracelete tem força, HP e MP. Então não tá muito legais aqui não, mas com o tempinho a gente vai aprendendo a roletar. Meus itens ainda aqui, então G15. Então eu tenho que dar uma melhorada neles também. Mas no geral, esses são meus atributos, minhas skills e o meu personagem aqui para atualizar vocês. Eu vou tentar gravar um videozinho de PVP agora nesses próximos dias para trazer para vocês para como é a jogabilidade por enquanto com o personagem do jeito que ele está, em que a gente consegue fazer um estragozinho ainda, como sempre, no nosso PVPzinho bem satisfatório, tá? Se vocês tiverem alguma sugestão de conteúdo, pode deixar aqui nos comentários. Qualquer coisa, pode mandar mensagem, pode entrar em contato também. E também venham jogar aqui no The Classic PW. Lembrando que nosso clã aqui está sendo esse cangaço. E aí, está aberto também para recrute. Então, venham participar, venham pra cá, vamos jogar junto. Tem uma galera que fala comigo aqui, tem uma galera que me conhece do YouTube. Então, a gente vai jogando junto, vai criando essa comunidade bem adorável, digamos assim. Então, obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like, se inscreve, dá aquela fortalecida que vocês fazem muito. Por mim também. Tá? Então, um forte abraço e nos encontramos aqui em Pangu.